Olá, neste vídeo falarei sobre o próximo eclipse solar total, que acontecerá nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, e será visível em toda a América do Norte. Vou aqui compartilhar a tela para vocês terem uma ideia da amplitude que será esse eclipse. Vocês estão vendo aqui a parte norte do México. Essa faixa preta aqui é por onde vai passar o eclipse. Quem estiver dentro dessa faixa vai ver praticamente 100% do eclipse. Sabe aquele halo que fica a Lua completamente dentro do Sol e fica só aquele halo luminoso em volta, que fica aqui aquela parte mais bonita? Deixa eu aqui compartilhar, mostrar aqui. Então, quem estiver dentro dessa faixa verá esse halo aí, praticamente o eclipse total, né, que verão 100% do eclipse, que é a Lua cobrindo o Sol e aparecendo esse halo aí. E os que estiverem fora desta faixa, lá nos Estados Unidos, também verão? Sim, também verão, mas eles não vão ver 100%, eles vão ver parcialmente a Lua cobrindo o Sol. E por essa eclipse passar por essa região que é densamente povoada, será o eclipse mais visto da história. 80% dos americanos vivem deste lado aqui direito dos Estados Unidos, esse lado verdinho aqui. E o horário do eclipse, deixa eu só voltar aqui a tela, e o horário do eclipse solar total de 8 de abril, ele vai ser pela tarde. O fenômeno que poderá ficar visível por 4 minutos e 28 segundos em alguns locais. Ele vai iniciar na costa aqui do Pacífico, que nós vimos lá no México, a partir das 15 horas e 7 minutos do horário de Brasília e terminará na costa leste do Canadá, lá pelas 16 horas e 46 minutos, horário de Brasília. Brasileiros, não se empolguem, não será possível ver o eclipse aqui do Brasil. Mas não desanimem, em 12 de agosto de 2045 teremos um eclipse total aqui no Brasil. É só esperar 21 anos e torcer para o céu estar bem limpo. O eclipse que ocorrerá agora dia 8, somente os que estiverem no norte do México e nos Estados Unidos, um pouco, os canadenses, poderão ver ele. Eu e você veremos apenas pelas redes sociais. Vamos assistir. Há um cometa também que está passando pelo mundo. E esse cometa, devido à sua forma, ele tem duas pontas que se parecem em chifres. E por causa deste chifre, é conhecido como cometa do diabo. E amanhã, devido ao eclipse, ele poderá ser visto lá na América. Os americanos, os astrônomos, eles esperam que o chamado cometa do diabo aí faça uma aparição durante esse eclipse, porque o eclipse vai estar escondendo o Sol e vai dar para poder ver a claridade do cometa tal amanhã, também dia 8 de abril. Como eu disse, apenas em partes do hemisfério norte que eles poderão ver. Temos esse ano também as cíclicas tempestades solares, que estão todo mundo falando aí. Lembrando que essas tempestades ocorrem de maneira cíclica, em média a cada 11 anos. E sempre quando elas ocorrem, dizem que será o caos no mundo, que o caos devido à interferência dos raios magnéticos na nossa transmissão de energia, e que isso afeta principalmente a internet. Olha, como as pessoas assim gostam de gerar o caos. Matéria assim de um jornal americano lá, abre aspas. Possível colapso da internet após tempestade solar em 2024 poderá durar semanas ou até meses, segundo o professor e pesquisador Peter Becker, da Universidade de George Mason, lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Podemos ter um apocalipse da internet já em 2024. Fecha aspas. Então, assim, possível não é conclusível. Eu falo, possivelmente teremos. Possível não é conclusível. Pode afetar, sim, um pouco, mas não ficaremos dias, meses sem internet. Talvez algum tempo, alguns minutos,
Temos que lembrar que a cada 11 anos temos essas tempestades. Mas os especialistas dizem que a de 2024, agora deste ano, será a mais forte de todas os tempos. Mais forte do que a que ocorreu em 1º de setembro de 1859, conhecido como o vento de Carrington, a maior tempestade geomagnética da história, que nós já tivemos registrada. As perturbações naquele dia, primeiro lá de 1859, foram tão assim fortes que os operadores de telégrafos dos Estados Unidos, eles relataram que tomaram choques, né? Viam faíscas saindo de seus equipamentos e que seu papel pegou fogo. Há relatos que afirmam que houve operadores que conseguiram usar os dispositivos sem bateria. E além disso, instrumentos que mediam o magnetismo da Terra mostraram comportamento anormal. Bom, o melhor é nós não entrarmos em pânico. O alerta vale, pois se realmente foi muito forte essa tempestade solar e ela ocorresse hoje com a mesma intensidade daquele que causou esse evento de Carrington, poderíamos esperar assim efeitos catastróficos. Sim, poderíamos esperar em grandes partes dos sistemas elétricos que utilizamos diariamente. É que as tempestades, essas tempestades geomagnéticas, elas geram correntes que são induzidas, que fluem através dos componentes ligados às redes elétricas, como assim, por exemplo, transformadores. A Terra, digamos assim, a Terra, ela conta assim com um campo magnético protetor. Ela tem seu campo magnético. E com ele que as partículas do Sol interagem, causando aquelas auroras boreais que em alguns lugares do mundo dá para se ver, e outros fenômenos mais. Mas se for muito forte, esse campo magnético protetor não é capaz de segurar tudo. E essas correntes podem ter até 100 amperes de que unidade que mede as correntes elétricas. E por isso conseguem causar danos na internet, aos componentes, falhas elétricas em larga escala, assim poderíamos dizer. Além das falhas elétricas, a comunicação poderia ser interrompida em escala até mesmo global. Os provedores de serviço da internet podem cair, impedindo que diferentes sistemas assim de se comuniquem. E sistemas de comunicação em alta frequência também seriam afetados. Já os satélites na órbita da Terra poderiam ser danificados pelas correntes induzidas pela tempestade. Eles podem ter suas placas de circuito queimadas e, consequentemente, interrompendo a telefonia, a internet, o rádio, as TVs via satélites. Ainda quando as tempestades geomagnéticas atingem a Terra, o aumento da atividade do Sol se expande a atmosfera e aumenta a sua densidade. O que que isso faz? Isso faz com que os satélites eles sejam, assim, digamos assim, puxados para baixo. E se um satélite ele sai fora da sua órbita, ele pode vir a cair. Então, assim, os sistemas de navegação, até os cabos submarinos, terrestres, responsáveis pelo transportar os dados em alta velocidade, poderiam ser afetados pelas tempestades solares. Para David Wallace, que é professor clínico assistente de engenharia elétrica, é questão de tempo até que a Terra seja atingido por uma nova tempestade geomagnética. E abre aspas, ele diz: se a tempestade foi do tamanho do evento de Milk, lá do que eu comentei, os resultados seriam catastróficos para o mundo, com possíveis falhas durante meses ou mais. Fecha aspas. Alertou esse professor. Então, assim, esses são os alarmistas. Calma. Mas nós temos também a opinião dos não alarmistas, de que isso não ocorrerá e que talvez assim a gente fique assim por poucas horas sem internet, talvez em algum momento durante o ano de 2024. Eu me lembro da última vez que nós tivemos esse mesmo fenômeno e foi o mesmo alarmismo. Nada aconteceu há 11 anos atrás. Por isso eu fico mais assim tranquilo. Eu prefiro mais a opinião daquelas pessoas que acalmam do que aquelas que ficam todas agitadas aí achando que é o fim. Bom, agora levando para o assunto, para o campo religioso. Eclipse solar
cometa do diabo e essas tempestades solares. Isso se tornou um prato cheio para os falsos profetas. Sim, lembrando que as tempestades solares, elas não têm nada a ver com o amanhã, com o dia 8 de abril. Elas ocorrem assim durante o ano. Como é que pode, então, esses falsos profetas já encherem as redes sociais, o fim do mundo em 8 de abril? Eu fico aqui impressionado com os números de seguidores que eles têm. Como que um povo gosta, assim, de ouvir mentiras? Como o povo gosta, né? E pior que dessas pessoas, quantas são cristãs que falam de fim do mundo, Apocalipse? Os cristãos vão lá assistir, carregam, né, a Bíblia, mas esses cristãos não conhecem nada, absolutamente nada de Bíblia. Amanhã não será o fim do mundo, não tem como ser o fim do mundo amanhã. Leia um pouquinho mais a sua Bíblia. Primeiro, o mundo não vai acabar por causa de um eclipse, por causa de um cometa. O mundo acaba por ocasião da volta de Cristo. Tem um texto que eu gosto de ler, está aqui. Segundo Pedro 3,10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Segundo Pedro 3,10. Vou só interromper o compartilhamento. Então, assim, o mundo, ele não vai ser destruído eh, por terremoto, por uma eclipse. O mundo acaba quando Cristo voltar. Outro motivo, há profecias que ainda não se cumpriram. Por isso, o mundo não vai acabar amanhã. Como, por exemplo, a marca de Deus ainda não foi assinalada. A marca da besta também não foi assinalada. Ambas serão assinaladas na testa. Lembrando que testa é consciência, verdadeira e falsa adoração. A perseguição final ainda não ocorreu. Então, acalmem-se. Há fatos que ainda precisam acontecer para que depois haja o fim do mundo. E o mundo, como eu falei, não, ele acaba com a volta de Cristo. Nada de furacão, de terremoto, de terceira guerra, tempestade solar, terceira guerra que vai acabar com o mundo, maremotos invadindo todas as cidades costeiras. Tudo isso vai ocorrer com mais intensidade. Mas essas coisas são os sinais do fim e não o fim em si mesmo. Concluindo, fiquem tranquilos. Quando a tempestade solar da última essa tempestade solar que ocorreu da última vez foi o mesmo, assim, as pessoas ficaram histéricas, né? E nada sério ocorreu há 11 anos atrás. Infelizmente, a maioria dos cristãos não conhecem a Bíblia e são seguidores do pastor, são seguidores do bispo, do padre, e eles seguem o seu líder, mas não conhecem a palavra de Deus, não seguem a Jesus Cristo. Se conhecessem um pouco de Bíblia, aprenderiam a questionar essas pseudos doutrinas como arrebatamento secreto. Nós acabamos de ler, segundo Pedro 3,10, um único texto da Bíblia e destrói toda essa falácia do arrebatamento secreto, marca da besta, né, física, que vai colocar, só que esquece que Deus também vai colocar a sua marca. Então, se tem uma luz que vai, a luz luciferiana que é, então tem que ter uma igreja que vai colocar também nos cristãos, porque tanto os cristãos como os adoradores da besta serão assinalados na testa. Marca da besta tem tudo a ver com adoração falsa, como a de Caim, né? Não tem nada a ver com físico na testa. Inferno em chamas que fica pegando fogo, a pessoa vai para o inferno porque ela tá pegando fogo. Isso é grego, gente. Que o anticristo é um líder político. Estuda lá a carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João, as cartas. Vocês vão ver que o anticristo ele sai, ele é de dentro da igreja, ele se torna anticristo porque ele sai de dentro da igreja. E muitas outras doutrinas falsas por aí que tem. Estudem a Bíblia. Eu falo, placa de igreja, ela não salva.
Mas se o teu pastor te induzir a seguir a falsa adoração, que será a marca da besta, que virá do ecumenismo, você se perderá. Igual Caim, ele adorou a Deus do jeito humano e essa adoração ela foi recusada por Deus. Isso que tem a ver falsa adoração, a marca da besta é uma falsa adoração que vão impor para todos os cristãos e por um anticristo que é da igreja. Estude mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus. Se você quiser estudo online, a gente manda um oi. Eu vou fazer um estudo lá para daqui uns 2 meses, começar um estudo pela internet gratuito, né, de segunda-feira às 8 horas. Eu vou jogar no link, as pessoas que estiverem no grupo, elas entram e a gente faz aqui pelo Zoom esse estudo bíblico. E é 100% gratuito e vocês vão poder entender a verdade. Gostou desse vídeo? Copia o link e coloca nas suas redes sociais. Copia o link, manda para os seus amigos, coloca nos seus grupos do WhatsApp, coloca nos seus grupos do Telegram, coloca nos grupos do Facebook, dá para colocar também pelo link. Deixa seu joinha aí, você dá um like, você me ajuda bastante. E espalha, divulga mais para que as pessoas possam conhecer a verdade e pararem de ser enganados por esses monte de falsos profetas que tem aí. Gostou? Deixa seu like, deixa seu like, copia o link e espalha. Divulga bastante, você me ajuda no meu canal e assista outros vídeos lá no meu canal. Um abraço aí para todos. Um abração.